As manchetes parecem ter se cansado do cerco naval à Venezuela, porque dali não tem saído grandes novidades, a não ser a de hoje, que foi mais um barco pesqueiro de pobres pescadores, abordado por um destroyer superpoderoso dos Estados Unidos. Depois de 8 horas de inspeção, os americanos perceberam que ali eram apenas pescadores de atum, coitados, que não tinham nenhuma relação com a droga, e por isso as manchetes se concentram agora na situação do Milei lá na Argentina, que no domingo passado sofreu aquela derrota na província de Buenos Aires. E agora é uma grande manifestação de cunho nacional marcada para quarta-feira e se destina a protestar contra a redução em 40% salário de médicos e professores e cortes no orçamento das universidades. E nesta mesma quarta-feira, o Congresso Nacional vai decidir se sustenta ou não o veto do Milei a uma lei recentemente aprovada pelo mesmo Congresso que garante a esses professores a recuperação de um pouco de seu salário. Rosário, Córdoba, Buenos Aires. Nas principais cidades da Argentina, a comunidade acadêmica pediu o mesmo: respeito pela educação pública. As maiores universidades do país tiveram o orçamento do ano passado congelado. Mas de lá para cá, a inflação foi de quase 300% e começou a faltar dinheiro até para pagar a conta de luz. Problema de gás que não há. Mariana conta que na universidade onde estuda não há mais gás nem internet. Esteban, professor de agronomia, diz que o governo deveria ver o gasto em educação como investimento, porque ajuda o país a prosperar. Os países prosperam. O governo não parece disposto a ceder aos apelos de quem participa dessa marcha. Ontem à noite, o presidente Javier Milei fez um pronunciamento à nação e insistiu que a Argentina está no caminho certo e comemorou o resultado das finanças no primeiro trimestre. Depois de muitos anos, a conta fechou no azul, um superávit de 0,2% do PIB. Mas a que custo? A oposição diz que o resultado só foi obtido com o corte dos salários reais de aposentados, diminuição de repasses para as províncias e o calote em parte das despesas públicas. A gente conhece bem a política econômica do Milei, que começou por tirar todos os subsídios aos transportes coletivos, à eletricidade e à água. E o primeiro resultado foi aumentos exorbitantes, da ordem de 1.000 até 5.000%, por exemplo, na conta da energia elétrica. Tem lá um cidadão se queixando de que antes pagava 1.000 pesos por mês e passou a pagar a 11.000 pesos de um dia para o outro. A razia nos transportes, na água e outros serviços públicos, telefones, etc., foi igualmente terrível para a grande maioria dos argentinos, enquanto ele começava, como é o caso dos professores e dos aposentados, a cortar salários, a diminuir salários, a ordem de até 40%. Eu vejo aqui este material de El País da Espanha que diz: professores, médicos e estudantes enfrentam com greves e marchas os vetos de Milei. Sindicatos e organizações protestam contra a censura do presidente ultradireitista, as leis que revertiam o ajuste às universidades e aos hospitais pediátricos. Aqui a população protestando nas ruas de várias cidades. E aí diz que essas manifestações ocorridas na sexta-feira foi apenas a antecipação da marcha nacional que se presume massiva e que foi convocada pela maioria dos sindicatos e organizações de ambos setores para a próxima quarta-feira. Nesse dia, a oposição buscará no Congresso torcer a mão de Milei e insistir com as normas vetadas, ou seja, derrubar os vetos apostos ali pelo Milei.
O executivo, no caso é o Milei, respondeu aos reclamos com uma denúncia judicial contra as autoridades da Universidade de Buenos Aires, centro de estudos maior do país. A gente se recorda também que o Milei acabou com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e outros ministérios que ele considerava supérfluos e altamente deficitários. Olha aqui, e o que é que ele pôs no lugar? Nada, exatamente nada, a não ser a doutrinação privatista neoliberal de continuar privatizando tudo o que for público na Argentina e também fechando universidades, como é o caso da Universidade de Buenos Aires, considerada uma das maiores da América Latina, universidade secular. E o noticiário do El País continua dizendo que, de acordo com estimativas do Conselho Interuniversitário Nacional, desde dezembro de 2023, quando Milei assumiu o governo, o orçamento das universidades sofreu uma queda real de 30%. Pior ainda foi a perda para os salários dos professores e trabalhadores da educação superior. Seu poder aquisitivo caiu 40%.